Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, depois que a gente falou sobre a posição de uma reta, né? A gente agora vai falar sobre um assunto, né, que tem a ver com essa parte de reta também. A gente pode dizer que, de certa forma, né, pode ser uma continuação. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre os sólidos geométricos. Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar nos sólidos geométricos? A gente tem as formas geométricas, né? E as formas geométricas, elas são, em algumas delas, né, não todas, mas algumas são desenhadas por retas, são formadas por retas, certo? Elas são desenhadas, são planos, né? São apenas os desenhos. E os sólidos geométricos, elas são mais do que isso, é como se elas fossem as formas geométricas, é como se fossem as formas geométricas, só que em 3D, em vários formatos diferentes. Olha isso. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Ó. A gente tem a forma geométrica, a gente tem o triângulo, né? E nos sólidos geométricos a gente tem vários. Ó. A gente tem o cone, a gente tem a pirâmide hexagonal, a gente tem a pirâmide triangular, a gente tem a pirâmide quadrangular, tá vendo? Ó? Se fosse forma geométrica, a gente só teria o triângulo, né? Mas nos sólidos geométricos a gente tem vários tipos de pirâmides e a gente também tem o cone, né? A gente tem esse prisma triangular, tá vendo? Ó? Na forma geométrica, a gente tem um quadrado. O sólido geométrico a gente chama de cubo, né? Porque ele tem, é como se fosse uma forma 3D da forma geométrica, né? Que é o quadrado. Aí acontece em relação ao triângulo, não, retângulo, né? A forma geométrica que a gente chama de retângulo, né? O sólido geométrico a gente chama de paralelepípedo. Olha isso, parece uma caixa de sapato, né? Nas formas geométricas a gente tem a bola, ou o círculo, perdão. A gente tem o círculo. E nos sólidos geométricos a gente tem a esfera, né? O círculo é só um desenho assim, né, de um círculo. E nos sólidos geométricos a gente tem a esfera, que tem todo aquele formato, como eu disse, que é como se fosse um 3D, né? A gente tem, olha, esse aqui também a gente pode pegar as duas formas geométricas, o círculo aqui e essa parte aqui do cilindro, né, é o retângulo, né? Mas ele, né, essas duas formas juntas, né, elas estão formando o sólido geométrico que a gente chama de cilindro. Então, os sólidos geométricos, gente, eles são figuras geométricas que possuem 3 dimensões, por isso que eu falei 3D. Então, é por isso, né, e por isso só podem ser definidas no espaço tridimensional. São exemplos de sólidos geométricos, olha, o cone, como vocês podem ver, né? Cone, a esfera, a pirâmide e prisma. Todas essas figuras elas não podem ser construídas em espaços bidimensionais e são classificadas em poliedros, corpos redondos ou outros, né? Elas têm que ser feitas em espaços tridimensionais, como eu falei para vocês, em 3D. Como é isso? Tem toda uma forma assim, ó, né? O cubo, né? É como se é uma caixinha quadrada, tipo uma caixinha de presente, né? Aí acontece isso também a esfera. A gente pode dizer que a esfera, a gente pode falar que é uma bola, né? Uma bola. A bola tem um formato de esfera. O paralelepípedo, como eu falei, né? Caixa de sapato. O cone, aquele chapeuzinho de aniversário. O cilindro, uma latinha, né? O cubo, o dado, quando a gente olha, a gente vê um dado. Tem uma barra de chocolate que tem esse formatozinho aqui de prisma triangular. A pirâmide, né? Pirâmide do Egito, né? As pirâmides do Egito, elas têm esse formato de pirâmide quadrangular. Dando continuidade. Vamos lá, gente. Eu falei para vocês, né, que os sólidos geométricos, eles podem ser classificados, né, em poliedros, corpos redondos e outros, né? E agora a gente vai ver o que são os poliedros, né? Os poliedros são sólidos geométricos limitados por regiões planas poligonais. Tem uma parte da matemática onde a gente estuda os polígonos. Os polígonos, né, são aquelas formas que são feitas de retas. Aquelas formas geométricas, né, que têm partes circulares, né, que são feitas de
de linhas curvas, né, elas não são chamadas de polígonos. Os polígonos, eles são feitos por linhas retas. E esses sólidos geométricos que a gente chama de poliedros, né, eles são parecidos com eles têm formas poligonais. Se refere a polígonos, como vocês podem ver. Assim, não existe um poliedro que não possua em sua superfície mais exterior uma parte não plana. Quando eu falo assim, plana, está falando de reto, né? Reto, ó. Todas as partes dos poliedros, né? Desses tipos de formas geométricas aqui, todas as partes são retas, ó, tá vendo? Ó? Todas são retas. Eles não têm nenhuma parte que seja tipo arredondada. O cone não é um poliedro, a esfera não é um poliedro. Porque o cone ele tem uma partezinha arredondada. O cilindro tem uma parte arredondada. Ele rola. Se você colocar no chão, ele rola. Os poliedros, eles não rolam, certo? O cilindro rola, né? A esfera rola. Se você colocar no chão e empurrar, assim sai rolando. Os poliedros são os sólidos geométricos que não rolam, certo? Porque eles são todos feitos de partes planas, né? De partes retas aqui, como vocês estão vendo, ó. Cada um dos polígonos que limitam o poliedro é chamado de face. Ó, essas paredezinhas aqui, ó. Cada partezinha dessa aqui é uma face, certo? E dependendo do poliedro, as faces podem receber os seguintes nomes especiais: base e face lateral. Pronto, base são essas partezinhas aqui, ó, de cima e de baixo. E a face lateral são essas paredinhas aqui do lado, certo? Ó, a base, né, é a parte de baixo. E face lateral são essas paredinhas. E o encontro entre duas faces, né, de um poliedro é um segmento de reta chamado aresta. Ó, quando tem duas faces aqui, ó, elas se encontram aqui. Aí dá tipo esse formatozinho aqui, né? Vamos supor que aqui é uma parte de um cubo, né? Duas paredinhas do cubo, né? Essa parte do meio, essa linhazinha do meio, né? Essa dobrazinha, a gente chama de aresta, né? Aresta é essa partezinha aqui, ó, onde as faces se encostam, certo? Isso aqui são as arestas, certo? E o encontro entre duas ou mais arestas de um poliedro é chamado vértice, aqui, ó. Duas ou mais, chamado vértice. Arestas também podem receber nomes especiais, dependendo de sua localização em um poliedro. Aresta de base, aresta lateral, como eu acabei de mostrar. Aqui a gente tem um cubo, a gente tem uma pirâmide de base hexagonal. Ó, a base, essa parte de baixo, tem um formato de hexágono. O hexágono é um polígono de 6 lados, certo? Então ela tem um formato de hexágono embaixo aqui, tá vendo? 6 ladinhos. Pirâmide de base triangular, base é a parte de baixo, tem um formato de triângulozinho. Paralelepípedo, pirâmide de base quadrada, né, que é a pirâmide a mais comum. Prisma de base triangular, que é a base do prisma, certo? Tem um formato de triângulo. Os poliedros, né, eles podem ser classificados em 3 grupos: prismas, pirâmides e outros. A gente trouxe aqui, ó, um exemplo: um prisma e uma pirâmide, tá vendo? O prisma é como se ele fosse uma versão uma versão reta do cilindro, né? Enquanto o cilindro ele é todo redondinho, o poliedro ele é todo feito de faces, né? Faces juntas. A gente viu no slide anterior um prisma que tinha uma base triangular. Esse aqui tem uma base em forma de pentágono. Né? O prisma da base triangular ele tem 3 faces, três paredinhas. E aqui a gente tem uma pirâmide que também tem uma base em formato de pentágono, né? 5 ladinhos. Né? Então aqui, resumindo, né, a gente tem, dentro dos sólidos geométricos, a gente tem os poliedros e os corpos redondos. Ó, como eu falei para vocês, os corpos redondos são aqueles que rolam. A gente coloca no chão, empurra assim, eles saem rolando. Eles podem sair rolando. No caso desse cone que tem essa basezinha aqui, que é para manter ele de pé, né? Ele talvez não saia rolando por causa dessa base.
Mas no que depende dessa parte aqui, né? Essa aqui rola. Ele é redondinho, ele tem um formato redondo ao redor, né? Então esses a gente chama de corpos redondos, porque eles têm esse formatinho assim. E os poliedros, como eu já falei, eles são todos feitos de faces, né? Faces juntas, né? Todos retos. E aqui são outros tipos de sólidos geométricos que têm outras formas. Então, gente, é isso, né? Vocês vão encontrar uma explicaçãozinha na página 114 e na página 115 tem uma atividade para vocês responderem lá sobre isso, certo? Uma página só, né? Então, capricha na realização para que você possa, né, realmente assimilar o que foi explicado, para que possa entrar na sua cabeça, que você possa entender, né? E geralmente a gente precisa da teoria, que é a parte da explicação, da leitura, mas a gente também precisa da prática, que é o estudo, né? É a gente ter contato com aquelas regras ali, né? Com aquele assunto, né? Estudar, né? Contar, calcular, responder, isso ajuda a gente também a entender melhor. Então, né, que o seu estudo, a sua atividade, o momento da sua leitura possa ser muito proveitoso, que essa aula, né, tenha sido clara para você e que lhe ajude a entender esse conteúdo. Então, né, tenha um ótimo desempenho, uma ótima aprendizagem. Até o nosso próximo encontro. Tchau!